estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. O primeiro domingo de Páscoa foi tão bom, porque o dia anterior foi tão ruim. Sexta-feira Santa comemora a crucificação. E o domingo de Páscoa comemora a ressurreição. E o sábado, entre eles, comemora a desesperação. Sábado comemora a desesperação. Naquele sábado, parecia que Cristo estava totalmente derrotado, enquanto seu corpo jazia morto num túmulo da rocha. A lança tinha partido o seu coração e a sua língua tinha se calado. A morte era absoluta. Ninguém estava apostando na ressurreição. Na história, nós veremos como nós podemos ser libertos do sábado e mudar para o domingo. Enquanto os inimigos de Jesus celebravam a sua morte, os discípulos dele estavam se escondendo, com medo de que eles também iriam receber uma cruz. Os discípulos se esconderam atrás de portas fechadas, com medo. Os discípulos não confiaram nas promessas de Jesus de que ele iria ressuscitar. Em várias ocasiões, Jesus prometeu que iria sofrer, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Porém, os discípulos não confiaram nessas promessas. Na verdade, os inimigos de Jesus acreditavam mais na ressurreição do que os discípulos dele. Eles convenceram Pilatos a providenciar uma guarda para vigiar o túmulo, para que ninguém mexesse no túmulo. Pilatos concordou, e ele acrescentou uma medida extra de segurança, ordenando que a pedra do túmulo, que servia como porta, fosse selada, de modo que ninguém mexesse, ninguém interferisse com a sepultura. E se alguém o fizesse, eles teriam prova. Isso seria o golpe final contra esta insensatez total de que Jesus era o Messias. O dia antes da ressurreição foi um dia sem coragem. O dia antes da ressurreição foi um dia sem coragem. O movimento de Cristo parecia totalmente derrotado. O corpo de Jesus estava criando mofo, estava mofando na sepultura. Os discípulos se esconderam em todo canto de Jerusalém por medo de uma cruz que levaria o nome deles. Sábado foi um dia sem coragem, mas o domingo está chegando. Sábado também foi um dia sem esperança. Poderia ter sido um dia de esperança, considerando todas as vezes que Jesus prometeu que coisas grandes aconteceriam no terceiro dia. Mas por mais que eles quisessem acreditar em Jesus, os seus discípulos estavam sem esperança. Eles tinham acabado de experimentar o dia mais triste das suas vidas. Assistindo alguém que tinha se identificado como filho de Deus, morrer entre dois criminosos comuns. Em numerosas ocasiões, Jesus lhes tinha dado um relance da história de cima, do plano de Deus, dizendo-lhes que ele iria morrer, mas depois ele ressuscitaria, depois de 3 dias. Mas eles estavam presos na história de baixo. Eles não conseguiam entender o plano de Deus.
Eles estavam presos na história de baixo, onde a morte é final. Muitos deles provavelmente se sentiam um pouco tolos por acreditar em toda essa insensatez sobre o Messias. Talvez os mestres religiosos deles estivessem certos. Talvez Jesus fosse um enigma. O profeta da antiguidade tinha dito que o Messias seria Deus forte, Pai da eternidade. Não um homem humilde, usando uma túnica e calçando sandálias. Um homem que não podia salvar a si mesmo e muito menos os outros. Sábado foi um dia sem esperança. Mas domingo está chegando. Sábado também foi um dia sem planos. Eles não planejavam em ver o vencedor da morte no domingo de manhã. Eles não planejavam conversar com ele. Ao contrário, eles planejavam embalsamá-lo. As mulheres discípulos que foram ao túmulo de Jesus não pretendiam celebrar a ressurreição de Jesus, mas embalsamaram seu corpo morto. Marcos 16, 1-3 diz: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Preste atenção nas palavras. Para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Preste atenção de novo. Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Era uma pedra enorme, pesava aproximadamente 1,5 toneladas. Quem a removerá? Elas não estavam esperando a ressurreição. Elas foram lá para ungir o morto, para passar especiarias no seu corpo. Nós também podemos facilmente ficar presos no sábado, vivendo com um estado de espírito de sábado. Vivendo sem esperança, sem coragem, sem planos, acreditando que a morte é o fim de tudo. Todo mundo morre, mas nós tentamos evitar essa realidade. Escovamos os dentes, comemos boa comida, pagamos nossas contas, criamos nossos filhos. Romeu e Julieta, ainda que personagens da ficção, viviam de amor, mas morreram. JFK, John Kennedy, morreu. A princesa Diana morreu. Esta sexta-feira, depois de ter levado Carol e sua amiga na escola, quando voltei para casa, abrimos o Facebook. Quando foi o choque que eu levei de ver que um amigo meu havia morrido naquela manhã. Filho do casal que me ganhou para Cristo. Seu pai tem quase 90 anos. Esse moço devia estar nos seus 40 e poucos anos. Foi visitar o pai no feriado e ao voltar para casa de moto, uma cidade de centenas de quilômetros de distância, caiu da moto. Ficou 5 dias em coma no hospital e faleceu na sexta-feira. Um acidente trágico, terrível. O amor é enterrado num túmulo. A poesia é enterrada no túmulo. Será que isso é tudo que há? Max Lucado, que alguns de vocês conhecem, ou Max Lucado para os americanos, conta a história do seu irmão mais velho, D, ou D em português. D era aquele tipo de rapaz, de pessoa amigável, que fala alto, estava rindo o tempo todo, todo mundo gostava. E o Max dependia do D para fazer amigos para ele, porque era muito tímido.
Mas D conheceu um fabricante de bebida alcoólica que vendia cerveja para menores de idade. E pelas próximas 4 décadas, ele bebeu a sua saúde, relacionamentos, empregos e dinheiro. Nos últimos 2 anos de sua vida, D trocou o bar da esquina pelo AA, Alcoólicos Anônimos. Ficou sóbrio e se reconectou com a sua esposa e seus filhos. Mas o álcool e o vício do cigarro, ele fumava 3 maços por dia, tinham cobrado um preço. E ele foi levado para a sala de emergência, subitamente, uma noite, com dores muito fortes no peito. Quando sua esposa e um de seus filhos chegaram ao hospital, ele já estava morto. Permitiram que eles entrassem onde o corpo de estava, e eles viram a sua mensagem final para eles. A mão dele estava descansando sobre a sua coxa, fazendo o sinal para eu te amo, da linguagem internacional de sinais. Eu te amo. Quando o Di percebeu que ele estava ficando sem fôlego, em vez de se acovardar e entrar em pânico, ele encontrou coragem e encarou a morte sem medo. Por quê? Max sabe por que ele fez isso. Foi porque ele tinha mudado do sábado para o domingo. Ele tinha saído do desespero para a esperança. Tinha saído do medo para a coragem. Pela graça de Deus, o Di mudou do sábado para o domingo. Domingo, o dia da ressurreição, é um dia de amor, vida e esperança eternas. Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, presa num estado de espírito do sábado. Bem cedo de manhã, Maria e uma amiga, que também se chamava Maria, foi ao túmulo para prestar os seus respeitos finais a Jesus. Quando elas chegam no túmulo, ambas as Marias carregam um fardo de tristeza em saber que Jesus está morto para sempre. Maria tinha enterrado mais do que um amigo. Ela tinha enterrado a única pessoa que jamais a ajudou. Ela tinha sido afligida por 7 demônios. Na Bíblia, número 7 tipicamente representa algo completo. Assim, aparentemente, Maria era uma mulher completamente aflita, completamente afligida pela paranoia, depressão, epilepsia, não sabemos tudo. Mas ela era emocionalmente incapacitada. E as pessoas devem tê-lo evitado. Mas não Jesus. Jesus a libertou. E Jesus se tornou amigo dela. Nele, Maria encontrou um amigo e um futuro. Mas agora, seu amigo e seu futuro estavam enterrados. E o mundo dela estava preso no sábado. Você pode imaginar o choque dela quando ela chega ao túmulo e vê que a pedra foi rolada para fora. Entretanto, o túmulo vazio não tirou o desespero e tristeza dela. O pensamento imediato dela foi que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Você pensaria que, lembrando todas as vezes que Jesus tinha dito que ele morreria e depois ressuscitaria,
aquelas mulheres estariam saltando de alegria. Mas não. Isso era esperar demais. Depois de tudo que elas tinham passado nos 2 dias anteriores. Nem mesmo os anjos conseguiram tirar a tristeza e o desespero dela. 2 anjos estão sentados ao lado do túmulo e contam às mulheres o que aconteceu. Quando os anjos apareceram, pela primeira vez, os soldados romanos que ali estavam guardando o túmulo desmaiaram. Tal o poder manifestado pelos anjos. E agora um anjo diz para elas, ele não está aqui, ele ressuscitou, como ele disse. Vão rapidamente e digam aos seus discípulos. Mas Maria Madalena tinha a tristeza do sábado cobrindo o seu coração. Mesmo após ouvir a boa notícia, Maria não conseguia entender o que estava acontecendo. Ela se senta ao lado do túmulo chorando. Quando um homem se aproxima dela, em sua tristeza, ela não reconhece que é Jesus. Ele pergunta a ela por que ela está chorando. E ela explica que alguém levou o corpo de Jesus do túmulo, pensando que o homem era talvez um jardineiro que cuidava do cemitério. E aqui na América os cemitérios são muito bem cuidados, tem bons jardineiros. Não é? Pensando que o homem era o jardineiro que cuidava do cemitério, ela diz, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu levarei. Jesus então simplesmente fala o nome dela, Maria. E naquele instante, ela sabe que é ele. Ela fica cheia de alegria. E naturalmente ela corre para ele, se atira nele e o abraça. Se fosse eu, teria feito a mesma coisa. E ela o abraça, cheia de amor, cheia de carinho. Mas Jesus diz a ela para ir compartilhar com os seus discípulos o que ela havia acabado de descobrir. A história de baixo deles, a história de vida daqueles discípulos, podia ser domingo de manhã. Mas os discípulos estavam num estado de espírito de sábado. Eles estavam presos do sábado. Estavam presos na derrota. Eles estavam presos da falta de coragem. Eles estavam presos da falta de planos. Eles estavam presos da falta de esperança. Estavam derrotados. Na sua história pessoal, na sua história, você sente às vezes que parece que você está torcendo para o time errado? Às vezes você parece que depositou a sua sorte na estrela errada. Parece que você colocou os seus ovos na cesta errada. Quando parece que você achou alguém que pode tirar você da situação, ou esta pessoa te decepciona, ou pior ainda, ela morre. Irmãos, a morte não é o último tapa na cara. Há algumas ocasiões da nossa vida que são de sábado. E há ocasiões de sábado da nossa vida que são cheias de tristeza. Quando o desespero é tão profundo. E as paredes parecem tão altas. Que nem mesmo um anjo do céu consegue obter a nossa atenção.
Será que você está passando por um período de tristeza? Será que você está passando por um período de escuridão? Deus é paciente com você. Durante estes sábados, nós presumimos que Deus está zangado com a gente. Nós presumimos que Ele cruzou os braços e Ele se afastou e está dizendo: por que eles não acordam? Eu vivo mandando milagres e mensageiros a eles. Eu vou desistir. Porém, a ressurreição nos diz que Deus não desiste. Deus não desiste. Ele continua vindo e continua falando. E Ele continua nos perseguindo. A mensagem de Deus para nós é: sábado sempre será seguido pelo domingo. Sábado sempre será seguido pelo domingo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você pode estar preso no sábado, mas Deus já mudou o calendário. E Ele diz: domingo. É domingo. Vitória. É domingo. Fé. É domingo. Esperança. É domingo. Vida nova. É domingo. Novo começo. É domingo. Nova oportunidade. No calendário de Deus só tem um dia, e este dia é domingo. Amém? Só tem um dia, este dia é domingo. E Jesus também está chamando você pelo nome, como Ele chamou Maria. E o convite de Jesus para você é: siga em diante. Siga avante. Siga adiante. Não pare. Mude do último dia da morte para o primeiro dia da vida. É domingo. É domingo. Deus está convidando você para mudar de um estado mental, de um estado de espírito sábado para o domingo. A escolha é sua. O que vai ser? Incline a sua cabeça. Feche seus olhos. Quero orar por você. Se você sente como você está, preso no sábado, mas quer ser liberto, quer mudar para o domingo, eu vou orar por você agora. Aí onde você está, se você deseja esta mudança, levante a sua mão, só para saber que... Amém, amém, Deus te abençoe, pode baixar. Amém. Eu vou orar por todos, mas se você se identifica, especialmente você sente que você está preso, você se sente sem coragem, você não consegue fazer planos, você não consegue... preso no sábado, mas quer ser liberto, quer mudar para o domingo, eu vou orar por você agora. Aí onde você está, se você deseja esta mudança, levante a sua mão, só para saber que... Amém, amém, Deus te abençoe.